Bom, pessoal, desejar para vocês aí um bom retorno. Espero aí que esteja todos bem, todos os membros da sua família, todos os vizinhos, parentes mais próximos, nessa situação aí que a gente está vivendo. Então, o que eu mais desejo é que todos estejam bem e bem para poder voltar, né? A partir de agora esse vai ser nosso canal de comunicação, né? Que a gente vai estabelecer, que foi estabelecido para a gente poder trabalhar todas as disciplinas. Então, eu vou procurar aí deixar algumas videoaulas minhas aí gravadas, deixada na plataforma para vocês. E a parte aí das aulas online aí que eu peço para que vocês sempre estejam participando. E a aula online ela vai ter a finalidade tanto de explicação quanto tirar dúvidas, tá? Só queria falar para vocês que é tudo novo para todos. É novo para os professores, é novo para a equipe de técnicos de informática do SESI. É uma forma aí que não só nós, né, professores, vocês alunos, mas como o mundo da educação está tendo aí para superar essa adversidade aí que a gente vem passando aí em 2020. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou falar com vocês progressões geométricas. Deixei para vocês lá uma parte de progressões geométricas no finalzinho do mês de março, tá? Só que aí a gente vai retomar progressão geométrica, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Dúvidas, façam as anotações e deixem as dúvidas para tirar nos fóruns, deixa a dúvida para tirar no momento que a gente estiver online, tá bom? Uma coisa é certa, não deixe de tirar dúvidas, tá bom? Porque agora diminuiu aí o nosso contato, né? Aquelas idas à carteira, aquela vinda até a minha mesa. Então, agora aí vai ter que digitar nos fóruns, entrar em contato com o professor aí dentro do horário para a gente poder tirar dúvida, tá bom? Então, bons estudos. Então, vamos iniciar aí, tudo bem? Então, vamos começar aqui com progressões geométricas e eu trouxe aí o tema atual, que é a parte do Covid-19, tá? E vocês devem ter ouvido muito falar aí a respeito da progressão geométrica, da curva, temos que baixar a curva, e tudo isso aí se traduz dentro de uma linguagem matemática. Então, o comportamento que esse vírus está tendo de progressão, de infecção, ele é traduzido por uma progressão geométrica que a gente vai ver de agora em diante. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu deixei esse link para vocês lá na plataforma, para vocês poderem dar uma lida, entender o que está acontecendo, tá bom? Então, aí nesse caso acontece assim, infectados por Covid, infectado por Covid-19 contagia até 6 pessoas, tá? E os casos podem dobrar em 3 dias, diz estudo. Então, estou deixando esse link para vocês lerem, para vocês verem qual é a aplicação da progressão geométrica, um dos casos da aplicação da progressão geométrica no dia a dia, né? Infelizmente, esse aí é um caso aí de progressão geométrica, esse caso da contaminação dos novos casos. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, para vocês terem uma ideia, então vamos imaginar aqui. Eu vou pegar aqui. Então, vai sempre aparecer aqui para vocês, enquanto eu estiver fazendo a gravação das aulas, essa paleta aqui de cores, Então, vamos pegar aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma pessoa infectada, tá bom? Como é que funciona a progressão geométrica nesse caso aí? Eu tenho uma pessoa infectada, e essa pessoa infectada, ela transmite para 6 de acordo lá com o artigo que eu passei para vocês. Então, uma pessoa acaba transmitindo aqui para esses 6. Então, num primeiro momento, eu tinha um infectado. E num segundo momento, esse um infectado infectou 6 pessoas. Tá? E o pior é que existe um terceiro momento. Cada um desses novos aqui dos 6 infectados, segundo a matéria, segundo o artigo, eles podem passar para até 6 pessoas. Então vamos supor que sempre um contaminado acabe passando o vírus para 6 pessoas. Então eu tinha uma pessoa, essa uma pessoa infectou 6 pessoas, cada uma dessas 6 pessoas infectou mais 6. Então, se cada uma dessas 6 infectou 6, então eu tenho um total aqui de
36 novos infectados, tá? Então, vamos pensar comigo aqui. Eu tinha um infectado, viraram, né? Um infectado, depois passou para 6 e depois esses 6 acabou num total aí contaminando 36. Então, vocês conseguem perceber qual é o crescimento do número de infectados? Então, você tinha 1, você tinha 6 e depois você tem 36 e assim por diante, tá? Então, vamos voltar aqui. Passando aqui, ó. Então, vamos pegar lá o caso lá do Covid-19 da contaminação lá dentro da situação do artigo. Então, eu tinha uma pessoa, aí depois eu passei a ter 6 pessoas contaminadas, depois 36 aí novos contaminados. Existe um padrão de regularidade aí que está acontecendo que é o seguinte: eu estou sempre multiplicando por 6. Então, 1 vezes 6, 6. 6 pessoas, cada uma infecta 6. 6 vezes 6, 36. Eu tenho 36 pessoas infectadas e essas 36, cada uma dessas 36 vai acabar infectando mais 6 cada uma. Então, de novo, vezes 6. Isso daria 216 pessoas infectadas, tá? Então, esse tipo de sequência ela tem um comportamento diferente dos que a gente viu lá na progressão aritmética, que ela sempre aumentava o mesmo tanto, né? Agora, na progressão geométrica, cada termo, né, é encontrado multiplicando o anterior por um número constante aqui, ó. Então, vezes 6, vezes 6, vezes 6, tá? Nesse caso, esse número 6, que é o que está sempre multiplicando aí os termos para se achar o próximo, esse número nós chamamos de razão da PG. Razão da progressão geométrica. Tá? E como que eu vou identificar, por exemplo, dentro de um problema, que determinado dado ele é uma razão de uma PG? Ele vai vir representado pela letra Q, tá bom? Que é de quociente. Quociente é o resto de uma divisão, tá bom? Então, a letra Q vai determinar que é a razão. Então, nesse caso, no nosso, nós temos aqui que a razão é 6. Tudo bem? Então, essas informações aí, esse contágio, ele acaba virando uma progressão geométrica porque cada termo, a partir do anterior, é encontrado como? Multiplicando o termo anterior por uma constante que a gente chama de razão da PG. Tudo bem? Então, nesse caso, qual é a taxa de crescimento ou qual é a razão da infecção aí do Covid-19? A razão é a taxa de crescimento é 6, então eu estou sempre multiplicando por 6, tá bom? Isso é um cálculo médio, tá bom? É por isso que vocês veem muitas informações aí, cada dia aí o número de infectados no Brasil e no mundo ele cresce de uma forma assustadora. É porque ele não é sempre somado um tanto, ele é sempre multiplicado por um valor, tá bom? Então, passando aqui, aí a gente tem aí a definição do que é uma progressão geométrica, tá? O que é uma progressão geométrica? A gente chama de PG, com baita nome desse, tá? É toda a sequência de números, tá? Não nulos, ou seja, não pode ser zero, tá? Depois a gente pode comentar isso mais para frente, na qual é constante o quociente da divisão de cada termo, a partir do segundo, pelo termo anterior. Eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Quando ele fala o quociente aqui da razão, o quociente de um termo pelo anterior, pega aqui, ó. Se você pegar o A2 e dividir ele pelo A1, você vai ter 6 dividido por 1, que dá 6. Se você pegar um termo aqui, ó, o A3, e dividir pelo termo anterior, que é o A2, vai ficar o A3 é 36 e o A2 é 6. Também dá 6. Então você começa a perceber que toda vez que eu pego um termo, a partir do segundo, e divido pelo anterior, está dando sempre o mesmo resultado. E esse resultado o que é? É a razão que a gente tinha comentado aqui sobre o caso do aumento do Covid-19 na população, do contágio, né? Então,
para que eu determine a razão de uma progressão geométrica, né, que a gente vai chamar de letra Q, eu só preciso de uma coisa. Eu vou fazer assim, a razão ela é dada por um termo qualquer, desde que não seja o primeiro, dividido pelo termo anterior. Tá bom? Então, essa fórmula aqui é a fórmula para que eu encontre a razão de uma progressão geométrica. Tá bom? Pega-se um termo, divide pelo termo anterior e o resultado, ou seja, o quociente dessa divisão é a minha razão da minha PG. Tudo bem? Então, passando aqui, ó. Tanto é que só dando continuidade, esse quociente constante, né, o resultado dessa divisão, que vai dar sempre o mesmo, é chamado de razão da PG, que é representado pela letra Q. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar uma sequência de exemplos aqui para a gente poder conversar. No primeiro exemplo, ele fala assim: a sequência 3, 12, 48, 192 é uma progressão geométrica? Primeiro, penso o seguinte. Essa progressão geométrica ela não tem as reticências aqui depois do 192. Então, isso significa que ela é uma progressão geométrica finita. Ela tem ali só 4 elementos. E qual é a dúvida ali? Eu quero saber se essa sequência é uma progressão geométrica ou não. Ela só vai ser uma progressão geométrica se cada termo dividido pelo anterior, né, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, vou fazer o teste aqui. Ó. Então, vou pegar aqui ó, A2 e vou dividir pelo A1. O A2 é 12 e eu vou dividir pelo A1, que é 3. Aqui deu 4. Vou pegar o A3 e vou dividir pelo A2, que é o termo anterior. 48 dividido por 12 também dá 4. Se eu pegar o A4 e dividir pelo A3, eu tenho 192 dividido por 48, que também dá 4. Então, nessa sequência, todos os termos dividido pelo seu anterior deu sempre o mesmo resultado. Deu sempre, nesse caso, 4. Então, eu posso afirmar categoricamente que essa sequência é uma progressão geométrica, pois a divisão de cada termo pelo anterior deu o mesmo resultado. E esse resultado da divisão é o quê? É o que a gente comentou, é a razão da progressão geométrica. Então, a razão é 4. Tudo bem? Então, essa sequência 3, 12, 48, 192 é uma progressão geométrica de razão 4. Tudo bem? Então, vamos para a próxima aqui. Ó. A mesma coisa, a sequência 10, menos 20, 40, menos 80, 160 é uma progressão geométrica? Mesma coisa. Eu vou pegar aqui e vou dividir o A2 pelo A1, o A3 pelo A2, o A4 pelo A3 e o A5 pelo A4. Então vamos lá. A hora que eu divido a primeiro caso aqui, né? Menos 20 por 10 dá menos 2. A hora que eu divido 40 por menos 20, na situação de baixo, também dá menos 2. A4, que é menos 80 dividido por 40, também dá menos 2. E vamos verificar a última aqui, ó, 160 dividido para menos 80, também dá menos 2. Então, eu tenho uma sequência finita com 5 termos e a divisão de cada termo pelo anterior foi sempre o mesmo resultado, ela é constante. Então, eu posso afirmar que ela é uma progressão geométrica de razão menos 2. Tudo bem? Então, 2 casos aí que a gente conseguiu identificar que a sequência é uma progressão geométrica. Tá? Então, passando para o exemplo 3, queria que vocês se atentassem no seguinte. A sequência 1, 3, 9, né? Essa PG ela passa a ser infinita. Só que veja só, eu não quero saber se ela é uma PG, eu já estou afirmando que ela é uma PG. Então,
Cada termo dividido pelo anterior vai dar sempre o mesmo valor. Por que isso, André? Porque ela é uma progressão geométrica. Eu não preciso verificar. Ela já é. E eu quero determinar primeiro a razão dessa PG e o seu sexto termo. Então, vamos lá. Para determinar a razão, eu preciso da minha fórmula que a gente conversou anteriormente. Pega-se um termo e divide pelo termo anterior. Eu vou fazer o seguinte, ou eu posso pegar o 9 e dividir por 3, ou eu posso pegar o 3 e dividir pelo 1. Eu vou fazer o caminho do cálculo mais simples. A2 dividido por A1 dá 3. Ah, então eu achei a razão dessa progressão geométrica. Tudo bem. Então, a partir de agora, eu sei por quanto que eu estou multiplicando cada termo para achar o seguinte. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes a razão dá 3, 3 vezes a razão dá 9. Então, para achar o A4, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 9 e fazer vezes 3, que dá 27. Achei o A4 é 27. Quero achar o A5. O A5 é o A4, que é 27, vezes 3, que dá 81. E agora eu quero achar aqui, ó, o A6. O A6, que é o que pede, que é o sexto termo, o sexto número da sequência, é só eu pegar o A5, que é 81, e fazer vezes a razão, que é 3. Opa. Vamos só dar uma arrumada nisso aqui. Então vamos pegar aqui. Vamos fazer ele aqui embaixo. O A6, ele vai ser o A5 vezes 3, tá? A6 é igual a 243. Então, isso já me dizia que era uma PG, né? Eu tinha o A1, o A2 e o A3. Como eu sei que para achar a razão é só dividir um termo pelo anterior, um termo a partir do segundo, fiz isso, encontrei a razão e descobri que é 3. E a partir dessa razão, eu fui multiplicando sempre por 3 para achar o próximo, até que eu cheguei no sexto termo. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. A sequência 10, 10, 10, uma PG, né? No caso, está fazendo a pergunta se é uma PG ou não. Mas ela é uma sequência finita, eu só tenho 3 termos. Primeiro, para ser uma PG, a razão vai ter que ser a mesma em cada divisão que eu fizer de um termo pelo anterior nessa sequência. Então vamos pegar aqui. A2 dividido por A1 dá 10 dividido por 10, que dá 1. Veja só, se você pegar o A2, o A3, né? Vamos pegar aqui o A3 e dividir pelo A2, também vai ficar 10 dividido por 10, que vai dar 1. Mas pode ter uma sequência, pode ser uma progressão geométrica de razão 1? Pode, tá? Então, no caso, ela é uma progressão geométrica, porque a divisão de cada termo pelo anterior deu o mesmo valor, e a razão é 1. Então, por aqui, ó, a razão dessa progressão geométrica é 1. Tudo bem? Então, vamos para cá, vamos para a próxima. Aqui a gente vai começar a classificar as progressões geométricas. Então, a gente vai falar de 4 tipos de progressões geométricas, tá bom? A primeira delas é a crescente, tá? A PG é crescente quando a razão é maior que 1 e os termos são positivos. Ou quando a razão estiver entre 0 e 1 e os seus termos forem negativos, tá? Então, eu tenho aqui, primeiro, só de olhar essa sequência eu consigo perceber que ela é crescente e essa também é crescente. Então, no visual eu consigo identificar se ela é crescente ou não, tá? Então, vamos determinar a razão dessa minha primeira PG aqui, ó. Lembra-se que eu pego um termo e divido pelo anterior. Eu vou pegar aqui, evitando o cálculo, vou pegar o A2 e vou dividir pelo 1. Então, olha só, ela é uma PG crescente, olha. A razão é maior do que 1 e seus termos são positivos, tá? Agora vamos para a próxima aqui. Eu também quero determinar a razão dessa PG. Pega-se um termo, vou pegar o A2
e vou dividir pelo anterior, que é o A1. Ah, mas eu poderia ter evitado o cálculo menos 5 por menos 10. Aí fica a sua escolha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Na divisão, ó, A2 dividido por A1. O jogo de sinal fica positivo, não vou colocar. 20 e 40, eu posso simplificar da meio ou 0,5. Olha lá. Por que essa progressão geométrica ela também é crescente? Porque pela nossa definição, os termos são negativos e a razão está entre 0 e 1. Tá? Então eu tenho uma progressão geométrica crescente. A decrescente, quando a razão for maior que 1 e seus termos forem negativos, ou quando a razão estiver entre 0 e 1 e seus termos são positivos. Então vamos achar a razão aqui na primeira, de forma aí que ela fique um pouco mais simples o cálculo. Eu vou pegar aqui, eu acredito que se nós fizermos aqui o A2, que é 100, dividido pelo anterior, que é 200, simplificando os zeros aqui, a gente tem meio. E essa aqui, ela também é decrescente, ela está indo cada vez mais longe lá para os negativos. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer menos 12, que é o A2, e vou dividir pelo A1, que é menos 4. A razão dá 3 positivo, tá bom? Então, a gente tem aí as PGs crescente e decrescente. Eu vou arrastar um pouco para cá. Constante. A progressão geométrica é constante quando sua razão é 1. Constante é um valor que nunca muda. Então, pode ver que todos os termos dessa progressão são os mesmos. Eu não preciso nem fazer o cálculo, eu sei que eu estou sempre multiplicando por 1, então a minha razão é 1. Então ela é uma PG constante. Menos 40, menos 40, menos 40. Para achar o próximo termo, eu estou sempre multiplicando por menos 1. Por mais 1, desculpa. Então a resposta é razão 1. Tá bom? Agora, PG alternante, que é o último modo aí que a gente vai ver de progressão geométrica. Alternante, ela alterna. Então, tem hora que ela é positiva, no outro termo ela é negativa. Não, um termo ela é negativa, no outro ela é positiva e assim vai. Tá? Pode dar uma olhada. A gente tem aqui, ó, A1 é 2, A2 é menos 4, A3 é 8. Então, tá vendo que ela está oscilando? Então, tem hora que ela é negativa, tem hora que ela é positiva. Para achar a razão, e uma coisa eu vou falar para vocês, numa progressão geométrica alternante, onde tem essa alternação, onde alterna esses sinais, a razão é sempre negativa. Só para vocês terem uma ideia, pega o A2 aqui e divide pelo anterior, que é o A1, dá menos 2. Então, se eu olhar uma progressão geométrica de razão negativa, eu sei que ela é uma PG alternante. Vou fazer a divisão aqui, ó, de menos 5, que é o A4, pelo A3, que é menos 10. A razão dá meio. Opa, o 5 ele é positivo. Menos com mais dá menos meio, menos 0,5. Então, olhei que uma razão é negativa, ela é uma PG alternante. Tudo bem? Pessoal, então esse vídeo aqui ele fica como apoio para vocês. Espero que vocês assistam, complementem-se, busquem outros recursos, outros vídeos no YouTube. Aqui é mais para a gente poder ter dado um start na matéria e ter relembrado o que a gente trabalhou na época que a gente estava tendo aula presencial. Então, deixem lá as dúvidas no fórum, tire dúvida, pergunte, não tenha vergonha de colocar lá as dúvidas e postem a tarefa, só tem uma tarefa e é isso aí. Bom estudo para vocês aí e qualquer sugestão, mande também aí que dentro do possível eu vou fazendo as modificações. Então, um abraço para vocês e bom retorno aí de novo aí. Abraço.